Fala pessoal, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula dessa semana de lives, que vai ser fantástica. Espera aí. Eu estou vendo que eu estou aqui no... Tô vendo que eu estou aqui ao vivo no YouTube também, no Zoom, tá? Não sei como que você teve acesso, mas imagino que você esteja me assistindo aí no Zoom com um pouquinho de atraso, tá? E no Zoom em tempo real. Bom, vamos lá, vamos dar um tempinho para o pessoal chegar. E parabéns por vocês estarem conectados aí, né? Só o fato de vocês terem se inscrito para assistir essa aula, né? Terem se interessado de participar desse processo, já é um grande passo para que vocês possam atingir os resultados que vocês desejam. Seja melhorar a qualidade de vida. Oi, amor? Só um minutinho, gente. Deixa eu ver como é que tá. Pessoal que está no YouTube aí, se puder dar um ok se vocês estão ouvindo o áudio, por favor. Gente, como é que tá aí? Vocês estão conseguindo ouvir? Mandem no chat aqui que eu já tô de olho aqui no chat. Ok, sim. Legal. Ótimo, ótimo. Todo mundo está ouvindo, né? Estou conseguindo ver aqui. Sejam bem-vindas, Sandra, Jéssica, Elizabeth. Muito bem-vindos aí à nossa primeira aula. Imagino que vocês tenham recebido aí... Ah, legal. Tá todo mundo aí recebendo. Estou vendo aqui. Imagino que todos vocês tenham recebido aí o e-book por e-mail, tá? E tudo que eu vou falar aqui é baseado naquele e-book, né? Eu escrevi ele no final do ano de 2018 e tem muita informação lá básica que eu acho fundamental para vocês como um start, né? Como um passo inicial para o processo. O que eu queria falar para vocês é que a gente encontra muita informação na internet, nós temos muitos gurus, né, da medicina, da nutrição, da educação física, pessoas que oferecem soluções aí milagrosas, e o que eu quero falar para vocês, gente, é que soluções simples para problemas complexos não são reais, tá? Então, se tem alguém aí que você segue, que você acompanha, que dá uma solução simples para o emagrecimento, que dá uma solução simples para você ter saúde, enfim, provavelmente essa pessoa está sendo desonesta com você, porque não é simples, tá? É um processo longo, um processo que leva tempo, né? E não é um processo fácil para ninguém, tá? Eu estou aqui para te fornecer as informações necessárias, porque eu acredito fortemente que um dos principais motivos pelos quais as pessoas não conseguem manter o peso, não conseguem atingir o peso ideal, ou às vezes acabam ficando doentes por causa do excesso de peso, é a falta de informação, é a falta de alfabetização nutricional. A gente não aprende na escola
sobre nutrição, a gente não aprende a ler a comida, nada disso é ensinado para nós nas escolas, certo? Então, eu estou aqui para fazer esses primeiros passos, para te ensinar o beabá da alimentação, para que você possa, no final dessa semana, ter a maioria das informações necessárias para que você possa ter um resultado. E esse book é fruto de um grupo do WhatsApp que nós temos já há mais tempo, se eu não me engano, desde 2016 ou 2017, e esse grupo teve um resultado incrível, pessoas que mudaram completamente as vidas, né? Mudaram completamente a autoestima, a saúde, né? Muitos perderam muito peso, outras melhoraram muito a saúde, né? E o principal, né? Não é o peso que você perde, mas é a vida que você ganha, porque quando você emagrece, quando você atinge o seu peso ideal, pode ter certeza que você está adquirindo aí mais vida, mais anos de vida. E é isso que eu quero que você pense, tá? Eu quero que você queira viver mais, com mais saúde, com mais qualidade de vida, tá bom? Então, vamos começar aí no falar de alguns conceitos básicos que eu preciso que vocês entendam para que vocês possam entender o emagrecimento, tá? Amor, quando você passar aqui, dá um tchauzinho para a galera. Gente, o que eu quero que vocês entendam primeiro? Por que a gente engorda? Tá? Por quê? Eu vou explicar para vocês. O nosso corpo é uma máquina incrível, uma máquina maravilhosa e perfeita. E o nosso metabolismo, ele foi evoluindo por milhares de anos, tá? Todas as alterações do nosso DNA que fizeram com que hoje o nosso corpo funcione dessa maneira, que a gente consiga viver aqui no planeta Terra de maneira totalmente adaptada, é porque o nosso corpo se adaptação. Porque nós, seres humanos, nós Homo sapiens, nós estamos há muito pouco tempo aqui na Terra. Tá? Nós somos bebezinhos aqui na Terra. A nossa evolução ela vem de milhares e milhares de anos. E o nosso DNA hoje, a conformação do nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo é o mesmo hoje, em 2020, do que ele era há 10 mil anos atrás, tá? Quando nós vivíamos de uma maneira completamente diferente. E quais foram as adaptações que o nosso corpo passou ao longo desses milhares de anos para que a gente para que a gente pudesse sobreviver, e não só sobreviver, como sobrepor as outras espécies, né? O ser humano ele deu tão certo que ele ultrapassou e ele se sobrepôs entre todas as espécies, graças à maneira que o nosso metabolismo funciona. Então, vamos voltar lá 10 mil anos atrás, na época das cavernas, né? Nós vivíamos em cavernas, nós éramos nômades, ou seja, a gente ficava num lugar por um tempo e depois a gente mudava de lugar, né? Então, se coloca aí há 10 mil anos atrás, vivendo numa caverna, né? Sem geladeira, sem fast food, sem mercado, sem nada, num ambiente extremamente hostil em que nós, seres humanos, nós éramos caça de muitos animais. Né? Existiam muitos animais que queriam caçar a gente naquela época, né? O tigre dente de sabre. Então, a gente vivia num ambiente extremamente hostil. Era difícil viver naquela época, certo? E era tão desafiador que o nosso corpo teve que se adaptar a várias coisas. E olha só que interessante, né? Imagina, você acordava lá na caverna e você não podia armazenar alimento. Porque se você armazenasse uma caça, por exemplo, dentro da caverna, ela ia apodrecer. Então, você não conseguia armazenar alimento, certo? O que a gente tinha que fazer? Acordar todos os dias de barriga vazia e ir atrás de comida. E muitas vezes a gente não conseguia essa comida. Né? Imagina, você acordar num ambiente hostil e sair de barriga vazia para encontrar um animal para você matar, e era extremamente desafiador, porque naquela época a gente não tinha arma igual a gente tem hoje.
né? Era uma lança lá, um pedaço de pau e tinha que matar o bicho e o bicho corria e você tinha que correr atrás e perdia aquela caça e você estava cansado. Imagina você dar um carreirão aí atrás de um javali e não conseguir pegar o javali e você gastou toda a sua energia ali. Muita gente morria nesse processo. Só que o nosso corpo foi se adaptando. Como? A gente foi desenvolvendo uma maneira de armazenar energia. Então, essa adaptação foi fundamental para a gente sobreviver. Porque imagina, né? Muitas vezes o homem naquela época ele ficava 4, 5 dias sem se alimentar, sem ter caça para comer, né? Comendo apenas folhas, raízes, né? A gente desenvolveu essa habilidade, mas não era o suficiente para a gente se manter vivo. Então, nosso corpo desenvolveu uma célula que na minha opinião, é a célula mais fantástica do nosso corpo, que é a célula de gordura. Porque a célula de gordura, ela conseguiu fazer com que a gente armazenasse energia pelo tempo que fosse necessário, né? E a gente aprendeu a acumular gordura de uma maneira muito positiva. Então, imagina lá, depois de 5 dias você consegue matar lá um javali, né? E aí você tem aquela carne ali, você vai comer, você precisa comer a maior quantidade possível, porque essa caça não vai durar muito tempo, ou depois vai vir um animal e vai roubar sua caça, um animal maior. Então a gente tinha que comer grande quantidade quando tinha a oportunidade de comer, né? Porque as oportunidades de se alimentar eram raras. Então, o que o corpo fez? Ele aprendeu a armazenar gordura, ele aprendeu a armazenar energia. E outra coisa, a gente passava por períodos de seca, por períodos de inverno, né, em que o homem também ele ficava lá dentro da caverna, porque ficava tudo congelado naquela época, né? Ficava tudo congelado e nem não tinha animal vivo. Então a gente tinha que comer, 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 engordar, armazenar gordura, certo? Para passar pelo período de inverno. Ou seja, a gente consegue sobreviver sem comer graças à gordura que a gente tem armazenada, graças a essa capacidade de armazenar gordura. E daquela época de 10 mil anos atrás para hoje, o nosso DNA, o nosso metabolismo, ele mudou muito pouco, ele praticamente não mudou. Então, o nosso corpo ainda funciona dessa maneira, tá? Então, é importante vocês entenderem isso para que vocês possam entender o processo de por que a gente engorda. E aí, com o tempo, o homem percebeu que ele podia plantar comida e ele não precisava ficar se deslocando de lugar em lugar. Então, a gente descobriu que se a gente semeasse, a gente poderia colher e se alimentar. E a gente descobriu também que a gente podia pegar aqueles animais e criar eles vivos e matar só quando a gente precisasse comer. Então, a gente começou a criar os animais e plantar a nossa alimentação. Ou seja, o nosso nível de esforço para conseguir comida diminuiu drasticamente. Porque você bastava ir ali no fundo da sua casa, colher o seu alimento e matar um animal que você criava. E o que aconteceu? O nosso corpo continuou armazenando gordura. E é óbvio que, como a gente tinha muita comida à disposição, a gente começou a comer mais do que nós gastávamos, porque a gente tinha comida todos os dias. E isso só foi piorando ao longo do tempo, né, gente? Hoje a gente tem uma geladeira que, se eu esticar o braço e abrir a porta da geladeira, eu tenho comida. E não só eu tenho comida, como eu tenho comida com grande quantidade de caloria, com grande quantidade de energia. Então, quando você come um doce, quando você come um alimento industrializado que tem um monte de caloria, teoricamente você está consumindo ali energia para a semana inteira. Só que você faz isso não só todos os dias, como você faz várias vezes ao dia. Então a conta não fecha, você vai acumular, certo? Então, o que acontece quando a gente come? Quando basicamente, você precisa entender que o nosso corpo precisa de 3 macronutrientes, que são as proteínas. As proteínas são os tijolinhos que compõem a nossa estrutura corporal. Então, o nosso corpo fabrica proteína. A gente precisa de carboidrato, tá? E eu vou falar para vocês. O que é proteína, gente? Porque tem gente que não sabe. Proteínas são as carnes, né? A carne de porco, a carne de boi, a carne de peixe e alguns
alimentos também vegetais que têm proteína. Então, a proteína não está só na carne, tá? A proteína está no ovo, a proteína está no leite, e a proteína está em alguns vegetais. Por exemplo, o espinafre tem bastante proteína, o feijão, a vagem. Então, esses são alimentos fontes de proteína, certo? Então, a gente precisa de proteína. Sem proteína, o nosso corpo, ele se esvai, ele vai embora, né? A gente derrete sem proteína. Então, a gente precisa de proteína. E a gente precisa de carboidrato. O que é o carboidrato? O carboidrato é energia rápida para o nosso corpo, tá? Energia rápida para o nosso corpo que a gente acumula e que a gente consegue guardar nos músculos e no fígado. Quais são as fontes de carboidrato? Os grãos, né? Arroz, trigo, milho, os tubérculos, as batatas, de maneira geral, né? São ricos em amido, que são fontes de carboidrato. As frutas, a maioria das frutas tem frutose, que é um tipo de carboidrato. Então, o carboidrato é uma fonte de energia rápida, certo? O corpo acumula carboidrato? Ele acumula, só que ele acumula em pequena quantidade na forma de glicogênio. Então, quando você consome um alimento rico em carboidrato, esse alimento é convertido em açúcar no sangue, e esse açúcar, ele estimula um hormônio chamado insulina. E a gente vai falar muito de insulina durante essa semana, tá? A insulina pega esse açúcar e armazena na forma de glicogênio, tá? Dentro das células, dos músculos, do fígado, no cérebro. Então, esse açúcar é distribuído para nossa necessidade imediata e ele é armazenado em pequena quantidade ali para, por exemplo, pensando lá nos 10 mil anos atrás, se você tivesse que fazer uma corrida atrás de um animal, aquela energia que você usava ali naquela corrida é a energia de carboidrato, é a energia de glicogênio, tá? Então, esse glicogênio é uma reserva que tem limite, o nosso corpo não consegue acumular muito glicogênio. E aí uma outra alternativa, quando já ocupou todo o espaço que o glicogênio consegue ocupar, a própria insulina ela vai transformar no fígado esse açúcar em gordura. E a gordura ela não tem limite de armazenamento, você consegue armazenar infinito gordura, você armazena gordura até morrer. Né? Por quê? Porque as células de gordura, elas são como bolsas. Então, a gordura vai inchando, 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 as células vão aumentando, tanto de tamanho como de número. E é aí que você engorda, certo? E qual que é o erro hoje comum, né, das pessoas? É que elas consomem mais do que gastam. Então, por não saber que o carboidrato, arroz, batata, suco de fruta, e hoje nós temos uma série de alimentos industrializados que são ricos em açúcar, você está consumindo uma fonte de energia, só que muitas vezes esse alimento ele tem gordura também. Então você consome carboidrato e gordura em grande quantidade, a insulina vai trabalhar guardando esse excesso de energia. E esse excesso de energia que faz com que você comece o processo de engorda, de ganho de peso. Tá? Então, para a gente emagrecer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que consumir menos energia e gastar mais. Por que a gente vai na academia? Por que a gente vai levantar peso na academia? Porque isso simula o esforço que o homem medieval tinha, que antigamente a gente tinha que fazer essa força, esse esforço. É isso que mantinha o nosso corpo, a nossa saúde e mantinha a gente magro. Hoje, você está sentado aqui, você está sentado aí no seu sofá, você consegue mexer na televisão, você consegue pedir o que você quiser no seu celular, você consegue fazer o que você quiser parado. Antigamente não era assim. Então, hoje você tende a engordar mais. Metade da população está obesa, gente. Mais da metade da população está acima do peso. A obesidade é uma epidemia. Por quê? Por causa do nosso estilo de vida. Então, assim, você tem que fazer atividade física. Você tem que voltar a fazer as atividades que o seu corpo foram programadas para fazer. Você tem energia guardada para isso, certo? E aí a gente cai no erro mais comum de todas as dietas. Por que que a maioria das dietas não funcionam? Porque a pessoa que quer emagrecer, ela fala assim, eu preciso comer menos, eu preciso parar de comer. E o que ela tira do cardápio dela? Ela tira
as fontes de energia. É as duas de uma vez. Então, ela tira a gordura, porque fala que não pode comer gordura, né? E só pode comer carne magra, né? Então, fica comendo ali filé de frango, carne moída, patinho moído, que são fontes de proteína que a gente precisa, mas com pouquíssima quantidade de carboidrato e gordura. E saladas, que são fibras. A salada é um tipo de carboidrato, tá, que não é absorvido como fonte de energia. Então, a salada, ela basicamente serve para formar as nossas fezes, o nosso bolo fecal. Então, salada não serve como fonte de energia, a não ser que você coloque frutas, né, tubérculos, beterraba, enfim, cenoura, ali, aí tudo bem. Mas geralmente as pessoas que querem fazer dieta, elas cortam o carboidrato e a gordura, elas cortam a fonte de energia e querem consumir só proteína e salada e fruta. O que vai acontecer? A partir do momento que você passa alguns dias nessa situação, o seu cérebro vai entender que você está passando por um período de dificuldade, um período de restrição. Ele lembra lá, né, o seu DNA vai lembrar da época das cavernas. E ele vai falar assim, meu Deus do céu, eu tô em restrição, eu tô sem comida. Quanto tempo isso vai durar? Não sei, mas quando eu ver uma comida, eu preciso debulhar essa comida. E aí você começa a ter compulsão, você só consegue pensar em comida. Você dorme pensando em comida, você acorda pensando em comida, você trabalha pensando em comida. Por quê? Porque o seu cérebro está sem energia. Proteína, ela raramente serve como fonte de energia, geralmente em último caso. E como você está numa situação já de estar obeso, de estar acima do peso, seu cérebro aprendeu a usar a glicose como fonte de energia, né? O açúcar como fonte de energia. Aí você corta de repente o açúcar e corta a gordura, seu cérebro passa fome. E é por isso que no quarto, quinto dia, comendo frango com salada, você vai acordar e vai lá na geladeira e vai comer um pote de sorvete ou um pacote de bolacha e vai ter aquela compulsão que te dá um peso na consciência desgraçado, que te causa sofrimento, que te causa arrependimento. E aí geralmente você fala assim, eu não vou fazer mais nada disso, e joga tudo e desiste, porque diz que é muito difícil fazer dieta, certo? Por quê? Porque você errou, você começou errado. Então, se você tem esse conceito de que para emagrecer você precisa parar de comer carboidrato, parar de comer gordura e comer só frango com salada, tira isso, deleta. A partir de agora você vai deletar essa informação, tá? Da sua cabeça e a gente vai começar tudo de novo do zero. Beleza? Então, o meu objetivo essa semana é resetar essas informações que você tem na sua cabeça e te ensinar a maneira correta de fazer com que a sua gordura que está acumulada aí seja utilizada como uma fonte de energia, que você possa praticar mais atividade física e que você consiga atingir o peso que você sempre sonhou, a saúde que você sempre sonhou. Beleza? Então, gente, o que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Qual que é a primeira tarefinha que vocês vão ter aí nessa semana de lives? Você precisa, primeiro, identificar o que você está comendo. Todas as vezes que você fizer um prato, e eu quero que você faça um prato normal, igual você está acostumado, você vai olhar e vai ver o que é proteína, o que é carboidrato. Então, vamos fazer um exemplo. Você está ali sentado diante de um prato de arroz, feijão, salada e carne. Quem é quem ali? Vamos identificar? Tá, carne é a proteína, a salada é a fonte de fibras, que é essencial para o funcionamento do nosso intestino. A gente vai falar só de intestino amanhã, tá? Essencial para o funcionamento do intestino, a salada. Arroz e feijão. Arroz e feijão, carboidrato e proteína, tá? O arroz e feijão tem carboidrato e proteína. Pô, legal. Então, eu tenho um prato que tem proteína, gordura e carbo. E a gordura está onde? Por que o arroz, feijão, carne e salada é um prato saudável? Ele é um prato que tem uma fonte de energia boa, que é o arroz e o feijão, a gente vai falar sobre a qualidade dos alimentos, tem uma fonte de proteína e ela praticamente tem uma quantidade muito pequena de gordura. Cara, isso é saudável? É extremamente saudável. Agora, se eu acrescento mais
gordura ali ou mais carboidrato ali, vou te dar um exemplo. Arroz, feijão, carne, salada e um pedaço de lasanha. Ou uma colher de purê. Você está acrescentando mais o quê? Fonte de energia. Ou às vezes você coloca uma gordura ali junto, né? Sei lá, um bacon, uma costela, algum alimento que tenha mais gordura. Só que você não diminui a quantidade de carboidrato, ou seja, está sobrando energia. Então tem que tomar cuidado. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda é olhar o seu prato, identificar o que tem ali. Se você está fazendo refeições que tenha proteína, carbo, gordura. E qual que é a proporção, gente? Qual que é a proporção em média? Tá? A maior parte do seu prato, metade do prato, salada. Salada, tá? E aí você vai dividir em a outra metade você vai dividir em 3 partes, certo? Então pega o prato, divide ao meio. Metade salada, tá? O que eu posso colocar na salada? Folhas à vontade. Você pode colocar alguns legumes, tá? Não tem problema. Colocar cenoura, tomate, beterraba. Bruno, mas isso não é carboidrato? Sim, são carboidratos, mas a quantidade de carboidrato desses legumes é baixa. Tirando a beterraba, que tem um pouquinho mais de carboidrato, é uma quantidade baixa, então não tem problema. Está na conta ali, você não vai engordar porque você colocou beterraba e cenoura na sua salada. Tá? Não se preocupa. Metade do prato, salada ali, pode colocar palmito, enfim. Beleza? Só toma cuidado com o molho que você vai colocar na salada, né? Que não tem açúcar. A outra metade você vai dividir em 3 partes. O que vai ter em cada uma dessas 3 partes? Carne, ou uma fonte de proteína, ok? Carboidrato e gordura. Pronto, tá? De uma maneira saudável, ok? Isso é basicamente o que você precisa ter em vista para você começar a ter um prato saudável. E a outra coisa que você precisa... Então, primeira tarefinha é identificar proteína, gordura e carboidrato dentro do seu prato. Tá? No e-book que vocês receberam por e-mail, tem todas essas informações aí para você, se você não lembra que quem é quem aí nos nutrientes, tá? Segunda tarefa, você precisa eliminar os alimentos que tem muita caloria, que tem muito açúcar, que fazem com que a conta fique para o balanço positivo sempre, de acumular energia, de estimular a insulina a guardar gordura. Não é isso que a gente quer usar a gordura como fonte de energia. Então a gente precisa diminuir os alimentos que têm alta quantidade de caloria, que são os alimentos que são densos em calorias, que são basicamente os alimentos industrializados, gente. Basicamente isso. Quando você conseguir diminuir ao máximo os alimentos que você desembala e substituir esses alimentos por alimentos que você descasca, você está diminuindo imensamente a quantidade de calorias da sua refeição. Porque os alimentos naturais, eles têm uma concentração menor de calorias, porque eles têm muito mais nutrientes. Então, eles têm vitaminas, eles têm sais minerais. O carboidrato, a proteína que eles têm, é diluída, entende? Agora, quando você come, por exemplo, uma bolacha, um sorvete, uma barrinha de cereal, você tem uma quantidade muito alta de carboidrato numa coisa muito pequenininha, né? E aquele alimento, ele não vai nem distender seu estômago o suficiente para causar um estímulo de saciedade. Então, geralmente, quando você come uma barrinha de proteína, quando você come um snack, um bolo, alguma coisa ali, isso não vai matar sua fome, mas isso vai fazer com que você acumule energia. Então, gente, ó, essa semana, faz isso, faz uma coisa que você nunca fez na sua vida, tá? Passa essa semana só indo na feira, no hortifruti granjeiro, comendo alimento natural, descascando em vez de desembalar. Você vai ver a diferença que isso vai dar na sua vida, tá? Refrigerante, gente, suco de caixinha, tira isso da sua rotina essa semana, tá? Elimine esses alimentos que eles são vilões. E eles não são só vilões porque eles fazem com que que eles têm muita energia, não. Eles têm outras substâncias que prejudicam demais o nosso intestino. Então, amanhã a gente vai falar de intestino, tá?
O seu intestino é a porta de entrada, tá? É a porta de entrada do seu corpo, dos alimentos para o seu corpo. Então, o seu intestino, ele faz um papel que a gente não entendia antigamente, hoje a gente já entende bem. O intestino seleciona o que é bom, o que é ruim, e nós temos uma população de bactérias no intestino também, e essas bactérias, elas são viciadas naquilo que você mais come. Então, se você é viciado em doce, as suas bactérias são viciadas em doce. Amanhã eu vou te ensinar a acabar com essas bactérias, tá? Para que você não tenha mais tanta fissura por doce. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é tirar os alimentos industrializados e comer mais comida natural, tá? Mais salada, grãos, arroz, feijão, batata, carnes, comida de verdade, gente, tá? Então, toda vez que você olhar para um alimento, você se pergunta, isso é comida de verdade? Tá? Isso veio da natureza direto ou foi fabricado pelo ser humano, né? Então, comece a introduzir esse conceito na sua cabeça, que você vai ver que as coisas vão começar a mudar, tá bom? Então, era isso que eu queria passar hoje na primeira aula. É uma aula mais conceitual para vocês entenderem o papel dos nutrientes, para vocês entenderem por que a gente engorda. E nas próximas aulas a gente vai falar mais especificamente, a gente vai se aprofundando em alguns outros assuntos, tá bom? Então, aprenda a ler a sua comida, comece a se preocupar em ler o que você está comendo e elimine o máximo possível o que não for comida de verdade. Se você colocar só isso em prática, para o resto da sua vida, você vai ter uma vida muito mais saudável, você vai viver muito mais do que você viveria se você não colocasse isso em prática. Então, a dica mais valiosa que eu estou dando para você, para a sua vida, é isso, gente, tá? É você comer comida mais natural. E a gente vai falar muito de fazer atividade física também, né? Então, se você comer comida de verdade, se você fizer atividade física, você vai deixar de ficar acumulando gordura e você vai ter muito mais saúde. Beleza? Então, deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Receberam o e-book? Quem não recebeu o e-book, por favor, mande uma mensagem ou no meu Instagram ou no WhatsApp, tá? No grupo do WhatsApp, que eu mando o link do livro para vocês, ok? Deem uma lida nesse livro, vocês podem ir lendo por capítulos, então o que eu falei agora, essa introdução aí são os primeiros capítulos, inclusive no livro eu dou uma lista de alimentos para vocês, quais são os alimentos vilões, a gente vai falar bastante desses vilões, né? Principalmente açúcar e farinha são os principais vilões, se você conseguir eliminar o açúcar e a farinha, você já vai ter dado um passo gigantesco, tá? Então lá no livro tem esses conceitos, né? O que é carboidrato, o que é gordura, o que é proteína, e quais são os alimentos que você precisa eliminar para que você possa iniciar esse processo, tá bom? Vocês estão vendo que eu nem estou falando nada de fazer jejum, de fazer low carb, de fazer nada ainda. Por quê? Porque nada vai funcionar se os passos, isso que é importante, tá? Qualquer coisa que você pense em fazer de dieta, não vai funcionar se você não seguir esses passos iniciais. Então, meu objetivo essa semana é passar isso para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. E, gente, ó, eu quero pedir um favor para vocês. Essa live aqui, ela vai ficar gravada no YouTube, tá? Eu quero que você compartilhe com o maior número de pessoas, tá? A gente precisa fazer essa informação chegar no maior número de pessoas. Eu preciso que você pegue o link dessa aula e compartilhe com todos os seus amigos, compartilhe com o maior número de pessoas possível, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no seu Instagram, Telegram, enfim. Vamos espalhar essa mensagem, vamos espalhar informação boa, porque tem muita porcaria aí na internet, né? Para que as pessoas parem de ficar consumindo porcaria, informação ruim, né? Informação de pessoas que provavelmente querem se dar bem em cima de vocês e tenham acesso à informação verdadeira, à informação de qualidade, à informação pura, tá bom? Então, me ajude a compartilhar isso. Eu vou postar agora uma foto lá no meu Instagram. Quem não tem meu Instagram, @BrunoMatiasOficial. Entra lá no meu Instagram,
curte aquela fotinho lá e marca nos comentários as pessoas que precisam estar na próxima live, ok? Então, amanhã a gente vai se encontrar de novo às 9h30. A gente vai falar sobre intestino, que é um assunto fundamental aí para o emagrecimento. Se você não modular o seu intestino, se você não regular o seu intestino, você não vai conseguir emagrecer. Então, marque os seus amigos para que eles possam estar presentes com a gente amanhã nas lives, tá bom? Na live de amanhã. Bom, comenta lá no meu Instagram e marque aí 3, 5, 10 amigos, o maior número possível de amigos, para que eles possam se conectar na live de amanhã. Boa noite, tenham todos uma ótima noite de sono, espero que vocês tenham aprendido bastante aí, espero que vocês tenham anotado, e eu vou tirando dúvidas nos stories, no grupo do WhatsApp, e a gente vai conversando, tá bom? Beijo, boa noite e até amanhã, nesse mesmo horário. Foi um prazer estar conectado com vocês esse tempo aí. Fico muito feliz de poder contribuir, tá bom? Vou encerrando aqui e não esqueçam de passar lá no meu Instagram e marcar as pessoas que não podem deixar de assistir a live de amanhã, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, gente.